Betânia, sou médica, faço parte da equipe de assessoria científica da gabinete. Eu vou trazer agora para vocês um assunto relevante, que é a variante Ômicron do SARS-CoV-2, e as recomendações mais recentes da OMS a respeito dessa variante. Um assunto que está em construção, um conhecimento a cada dia vem se atualizando, então temos que estar cientes que essas informações vão ser atualizadas ao longo do tempo. Mas o que temos hoje de informação mais recente foi divulgado no nosso informativo lá.com, que eu vou trazer para vocês agora. Bem, então a variante do SARS-CoV-2, denominada Ômicron, foi identificada na África do Sul em novembro de 2021. A OMS designou essa variante como a variante B1.1.529 como uma variante de preocupação, com base no conselho do Grupo Técnico Consultivo da OMS sobre a evolução do vírus. Isso porque a variante Ômicron contém um alto número de mutações, incluindo na proteína Spike, algumas das quais são preocupantes e podem estar associadas ao potencial de escape da imunidade humoral e maior transmissibilidade do vírus. A variante Ômicron já compreende 4 linhagens, a B1.1.529, a BA.1, BA.2 e BA.3. Globalmente, a BA.1 é a sublinhagem predominante. As amostras de SARS-CoV-2 sequenciadas nas Américas entre 31 de 12 e 28 de 1, BA.1 e BA.1.1 foram 95% das amostras da América do Norte e 87% das amostras da América do Sul e Caribe. A sublinhagem BA.2 foi identificada principalmente na África, em 13% das amostras de SARS-CoV-2, e na Europa, onde representou menos de 7% das sequências, principalmente na Dinamarca. Nas Américas, a BA.2 foi detectada em menos de 0,1% das amostras relatadas ao banco de dados da GISAID, que é um banco mundial de informações sobre infecções virais. Nenhuma evidência de qualquer alteração foi encontrada em termos de transmissibilidade, apresentação clínica, gravidade ou evasão da resposta imune para essas sublinhagens, além daquelas que já foram descritas para a própria variante de preocupação Ômicron. Esses dados foram divulgados recentemente pela própria OMS, pela Organização Pan-Americana de Saúde, no dia 3/2. Então, são informações bem recentes sobre a distribuição da SARS-CoV-2 variante Ômicron nessas regiões. A rede genômica da Fiocruz divulgou dados recentes sobre as situações das linhagens e variantes do SARS-CoV-2 no Brasil. Esses dados foram divulgados agora, no dia 7 de fevereiro, e mostram que em dezembro de 2021, a variante Ômicron representava 39,4% dos genomas sequenciados. Já em janeiro de 2022, ela chegou a atingir 95,9%, sendo encontrada em todas as regiões do país. E esses dados foram de pesquisas entre os dias 14 e 27 de janeiro. A amostragem utilizada pela Rede Genômica Fiocruz, em apoio à Rede Nacional de Vigilância de Vírus Respiratórios, está baseada em 2 pilares fundamentais, que são a amostragem representativa de casos positivos para SARS-CoV-2 pelo teste de RT-PCR realizados em cada unidade federativa, ou seja, em cada estado brasileiro, e amostras de eventos identificados pelas vigilâncias locais. Então, é uma amostra representativa de todo o país. Os primeiros genomas da Ômicron no Brasil são de amostras do fim de novembro, dezembro de 2021, e a variante já era mais frequente nas regiões Sudeste, Nordeste e Sul. No Brasil, até o fechamento desta edição do relatório da Rede Genômica Fiocruz, foram identificadas as linhagens BA.1, 2.382 genomas, BA1.1, 226 genomas e a BA.2, 1 genoma, mas mais casos podem estar ocorrendo a partir dessa data. Essas informações foram divulgadas pelo portal Fiocruz em 7 de fevereiro. Para ilustrar aqui a variante Ômicron e quanto
enquanto ela sofreu alterações em relação à variante anterior de preocupação Delta, nós trazemos essa ilustração que mostra as mutações mais preocupantes no RDD da Delta e aqui as diversas mutações que aconteceram na variante Ômicron e os aminoácidos que foram alterados, que sofreram mutação. Então, os aminoácidos com mutação no domínio RBD da Ômicron, mostrados em relação ao receptor ACE2, e um spike construído para mostrar as posições relativas, aqui não exatas, das mutações no mapa de superfície da proteína. Então, aqui é spike e as mutações que são representadas aqui nos aminoácidos. Então, a gente pode observar que, de fato, foram diversas as mutações apresentadas por essa variante. As informações que nós estamos trazendo aqui, elas estão contidas nesse documento da OMS, que foi divulgado no dia 21 de janeiro, com dados sobre as prioridades e aquilo que tem sido identificado em relação à variante Ômicron do SARS-CoV-2. Com relação ao risco global, então, a ameaça geral representada pela Ômicron depende principalmente de 4 questões. Primeiro, quão transmissível é essa variante? Segundo, quão bem as vacinas e a infecção prévia vão proteger contra uma nova infecção, transmissão, doença clínica e mortalidade? Terceiro, quão virulenta é a variante em comparação às outras? E quarto, como as populações entendem essas dinâmicas, percebem os riscos e seguem as medidas de controle da infecção, incluindo saúde pública e medidas sociais. O aconselhamento de saúde pública dado pela OMS, ele é baseado nas informações do momento, as mais atuais, e vai sendo adaptado à medida que as evidências vão surgindo em torno dessas questões-chave e mais dados científicos vão se tornando disponíveis. Com relação ao impacto na epidemiologia, em 20 de janeiro de 2022, a variante Ômicron havia sido identificada em 171 países, em todas as 6 regiões da Organização Mundial de Saúde. Ela tem vantagem de crescimento substancial sobre a variante Delta, substituindo-a rapidamente globalmente. Os estudos de transmissão domiciliar corroboram a vantagem de transmissão, ou seja, dentro dos próprios domicílios, das casas, das famílias, a transmissibilidade tem se mostrado maior. Há evidências de que a evasão imunológica contribui para essa rápida disseminação também, e embora a linhagem BA.1 tenha sido anteriormente mais dominante, tendências na Índia, África, Reino Unido e Dinamarca sugerem que a BA2 pode estar aumentando proporcionalmente. Os fatores de transmissão e outras propriedades dessa sublinhagem BA.2 ainda estão sob investigação, assim como a sua ocorrência nas regiões. Com relação à gravidade, observa-se uma dissociação de casos, internações hospitalares e óbitos em comparação com as ondas epidêmicas de variantes anteriores, ou seja, uma quantidade maior de casos e menos ocorrências de internações hospitalares e óbitos proporcionalmente ao número de casos evidenciados. Uma combinação com a gravidade intrínseca mais baixa da Ômicron e a eficácia da vacina preservada, principalmente contra doença grave, mais do que contra doença grave, do que contra a ocorrência da infecção, podem ser fatores que estão contribuindo para essa dissociação entre quantidade de casos e internações hospitalares. Mesmo assim, a internação hospitalar e UTI, ela tem atingido níveis preocupantes, isso por causa dos altos níveis da transmissão da Ômicron, que são os mais altos na pandemia. É necessário entender como os marcadores clínicos de gravidade ainda se correlacionam com a Ômicron, por exemplo, a necessidade de uso de oxigênio, ventilação mecânica e número de mortes precisam ser melhor estudados em relação à sua associação com essa variante. Ainda há incerteza sobre a gravidade em populações com menor cobertura vacinal e também menor exposição a outras variantes. E isso ainda precisa ser melhor estudado, porque muitos dos estudos estão ocorrendo em países
em que já houve muitos casos de variantes anteriores ou que a cobertura vacinal é ampla. Com relação ao diagnóstico, impacto nos testes de diagnóstico, a infecção por SARS-CoV-2 pode ser diagnosticada tanto pelos testes moleculares, como o RT-PCR, e ensaios de detecção de antígeno. Os resultados negativos, nesse momento em especial, devem ser interpretados dentro do contexto clínico e epidemiológico, enquanto se avalia mais detalhadamente possíveis impactos nos testes diagnósticos, embora a maioria dos testes que possuem vários alvos genéticos provavelmente não vão ser afetados significativamente, em especial o PCR, com vários alvos genéticos, como é a recomendação da OMS, provavelmente não vai ser afetado significativamente. A maioria das sequências das variantes de Ômicron relatadas possui uma deleção no gene S, proteína spike, que pode causar uma falha no alvo desse gene, denominada SGTF, em alguns ensaios de PCR. Das linhagens parental, que é a B11529, e as descendentes BA1, BA2 e BA3, a linhagem BA1 e BA3 apresentam a deleção 6970 da spike, que é essa deleção que promove falha no gene S, enquanto a BA2 não. Então, dito isso, usar esse marcador para rastrear especificamente a Ômicron pode levar à perda da identificação de linhagem. Então, como não são todas as linhagens que possuem essa falha no gene da proteína S, da spike, esse marcador da falha do gene, ele não deve ser usado como um rastreador, porque pode levar à perda da identificação de linhagem. Nos testes diagnósticos, então, a confirmação da variante Ômicron deve ser obtida pelo sequenciamento genético do vírus. A Ômicron também possui mutações na proteína do nucleocapsídeo, presente em outras variantes em circulação. Essas mutações não foram relatadas como sendo capazes de afetar a precisão dos testes de antígeno para detectar o SARS-CoV-2, mas o seu impacto no desempenho desses testes ainda está sob investigação. E os países todos devem continuar a realizar amostragens direcionadas de populações específicas, conforme as orientações de vigilância de variantes, para que se faça o sequenciamento e o acompanhamento de possíveis variantes. Então, em linhas gerais, a princípio, os testes existentes são válidos, mas testes negativos devem ser avaliados dentro do contexto clínico e epidemiológico, para que se possa fazer o diagnóstico assertivo. Com relação à imunidade, seja após infecção ou após vacinação, evidências mostram uma redução nos títulos de neutralização contra a Ômicron naqueles indivíduos que receberam vacina ou que tiveram infecção prévia. Houve um aumento do risco de reinfecção, uma nova infecção pelo SARS-CoV-2, e isso foi relatado na África do Sul, no Reino Unido, na Dinamarca e em Israel, em estudos. E evidências sobre a eficácia da vacina para o Ômicron, existem 15 estudos observacionais no Reino Unido, Dinamarca, Canadá, África do Sul, Estados Unidos da América, avaliando 4 vacinas, as vacinas de RNA, a AstraZeneca e a AD-CoV2.S. Então, essas vacinas estão sob análise e os dados devem ainda ser interpretados com cautela, porque os desenhos podem ter viés de seleção, de resultados e números de pacientes relativamente pequenos. Então, dessa forma, a eficácia das vacinas estudadas parece menor contra a infecção pelo Ômicron do que pela doença em relação à Delta, né? Então, a infecção e a doença sintomática ocorrem mais, existe uma eficácia de proteção menor para a variante Ômicron em comparação com a Delta. As doses de reforço, sejam homólogas da mesma vacina ou heterólogas de uma vacina diferente, aumentam a eficácia da proteção vacinal, e o tempo de acompanhamento após as doses de reforço, na maioria dos estudos ainda é curto, mas evidências podem sugerir a diminuição da eficácia meses após a dose de reforço.
Mais dados vão ser necessários para avaliar esses resultados que foram obtidos em estudos preliminares, principalmente verificando plataformas de vacinas e regimes diferentes. Não existem dados de eficácia para várias vacinas, então isso ainda também é motivo de estudo, particularmente sobre vacinas inativadas. Com relação ao impacto no hospedeiro, aptidão do vírus e patogenicidade. As evidências dos estudos atuais sugerem um potencial tropismo da variante Ômicron para o trato respiratório versus a variante Delta, e o tipo selvagem, né, da SARS-CoV-2, que tem tropismo para o trato respiratório inferior. Então, a variante Ômicron, ela mostra um tropismo, né, uma preferência, vamos dizer assim, para o trato respiratório alto em relação à variante Delta e ao vírus selvagem, que tem um tropismo maior pelo trato respiratório inferior. Em modelos animais, os camundongos que expressam a CE2 humano têm menos perda de peso, recuperam-se rapidamente e têm menos patologias pulmonar quando infectados pela Ômicron. A patogenicidade menos grave também foi avaliada no modelo hamster sírio. Então, esses estudos animais têm mostrado uma potencial menor patogenicidade, em especial um menor tropismo pelas vias aéreas inferiores, pelos pulmões. Com relação à terapêutica, espera-se que as intervenções usadas até então continuem apresentando resposta nos indivíduos que necessitem de terapêutica, né? Permanecem eficazes a princípio. Os dados preliminares de publicações, mas ainda não revisados, sugerem que alguns dos anticorpos monoclonais desenvolvidos com SARS-CoV-2 podem ter uma neutralização prejudicada contra a Ômicron, o que ainda é motivo de estudo. Com relação às medidas sociais e de saúde pública, né, deve-se ter um esforço em relatar e acompanhar a progressão da variante Ômicron em todos os países. A vacinação e a dose de reforço para otimizar a eficácia nos casos graves, ela deve ser uma medida adotada em todos os países. E o uso de máscaras, o distanciamento físico, a ventilação do espaço, evitar aglomerações e a higiene contínua das mãos continuam sendo fundamentais para reduzir a transmissão do SARS-CoV-2 e dessa nova variante. Os testes, investigações de grupos, rastreamento de contatos, isolamentos de casa, quarentena daqueles contatos, também são extremamente importantes para interromper as cadeias de transmissão e identificar indivíduos contaminados. A OMS continua aconselhando a implementação do uso abrangente das medidas sociais de saúde pública para que se possa reduzir a propagação de todas as variantes da SARS-CoV-2. Era isso que eu queria trazer para vocês. Agradeço a atenção. Um assunto que está em contínua atualização. É possível que sejam trazidas novas publicações para vocês. Obrigada. Até a próxima.